Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de outubro, Ibovespa em um pregão aí espremido, entre feriado e final de semana, está tendo aqui um desempenho de 0,52%, ou seja, uma alta de 0,52%, pregão um pouco mais fraco em termos de volatilidade, mas Ibov segue dentro de um movimento de subida, só gera alguma sinalização mais negativa se vier a perder a mínima do pregão de hoje, pois isso representaria aqui a formação de um topo descendente, ou seja, abaixo desse topo aqui anterior. Então essa seria a sinalização um pouco mais negativa para o índice Bovespa, ou seja, uma oscilação para baixo dos 76.659, ou mesmo com um fechamento para baixo desse patamar, aumentaria a chance de se ter um movimento aqui de baixo. Ibov só gera uma primeira sinalização de reversão da sua tendência na perda dos 75.180. Na realidade, de entrar numa tendência de baixa, a perda dos 76.659 seria a primeira sinalização de enfraquecimento da tendência de alta, ou seja, de um topo descendente na atual tendência de alta, de topos e fundos ascendentes aqui do gráfico diário, tendência de alta, seja de curto prazo, seja de médio também e longo prazo, gráfico semanal, médio prazo, gráfico mensal, longo prazo dentro de um movimento de alta. A semana vai terminando por Ibovespa com alta aqui de 1,31%, sem nenhuma sinalização ainda para baixo aqui pelo gráfico semanal. Superação da máxima dessa semana, 77.318, aumenta ainda a chance de seguir aqui a movimentação para cima em busca dos 78 mil e principalmente 80 mil pontos, número redondo. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, no decorrer dela, clique aí no joinha, no like aí no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever no canal através aqui, clicando aqui embaixo no canto inferior direito do vídeo. Você clica aí para se inscrever no canal e receber todas as notificações de novos vídeos aí dentro do canal. Futuros, gráfico de 60 minutos, mini índice no momento que apresentando um candle mais de indefinição. Também com essa possibilidade, assim como o Ibov, de gerar algum topo descendente na perda da mínima do pregão de hoje, 76.820 pontos. Gráfico aqui de 60 minutos. A gente pode perceber que no gráfico de 60 minutos, o mini índice, só colocando aqui o gráfico de 60 minutos, está aqui com... Eu estou fazendo a videoanálise, estou numa viagem, estou fazendo a videoanálise através do notebook, apanhando um pouco em relação ao teclado, falta de costume em relação ao meu desktop. Em relação ao G60 do mini índice, abriu bem para cima, gerando aqui uma sinalização de um pivô de alta. Esse pivô de alta aqui, superação da máxima de um topo anterior, mas não deu sequência, veio aqui para baixo, se sustentou ali na região de gap e lateralizou aqui, ficou bem lateral no pregão, boa parte do pregão, ou seja, depois das primeiras 3 horas de pregão, ficou com um movimento bem lateral o mini índice. Uma sinalização mais forte aqui para baixo, ou seja, a abertura para o próximo pregão gerando um candle mais forte de baixo, que é justamente perdendo a mínima lá do gráfico diário, gerando algo aqui como um pivô de baixo no gráfico de 60 minutos, esse cenário apoiaria mais buscar a operação na ponta vendedora de day trade, através preferencialmente de topos descendentes abaixo aqui dessa região aqui por volta dos 76.900 pontos. Então essa seria uma das alternativas. Por outro lado, uma sinalização de força aqui por parte dos compradores na abertura do próximo pregão, ou mesmo logo na sequência, não precisa nem ser na abertura do próximo pregão, de segunda-feira, ou seja, pode até abrir aqui caindo, e depois tendo aqui um candle mais forte para cima, gerando uma movimentação mais forte para cima, apoiaria mais buscar a operação na ponta compradora, ou mesmo uma abertura, como eu já disse, abertura aqui mais forte para cima, ainda traria a possibilidade de se buscar a compra aí de fundo ascendente, melhor ainda se ela acontecesse acima dessa região, dessas máximas aqui, dessas últimas 3 máximas pelo G60, região aqui em torno dos 77.255 pontos. Tá lembrando apenas que eu estou fazendo vídeo análise um pouco mais cedo, está próximo de entrar no leilão de fechamento, então podendo alterar um pouco essa variação dessa análise que eu estou comentando agora. Voltando aqui, vamos agora para o gráfico do dólar. No gráfico do dólar, pregão de hoje, apresentando aqui um candle mais forte para baixo, perdeu a mínima do dia anterior. Olhando para o gráfico de 60 minutos, na realidade foi reforçada por um evento aí às 9h30. Então, jogar aqui no gráfico de 60 minutos do mini dólar, a gente pode ver uma pancada para baixo. Se olhar, jogar no G10, vai ficar ainda mais claro ainda, que foi no candle das 9h30, abriu subindo
e deu aqui no evento, andou aqui para baixo basicamente 22 pontos nesse evento das 9h30. Depois disso andou mais um pouco para baixo e deu uma certa lateralizada. Agora que está resolvendo aqui andar um pouco mais para baixo, mas mesmo assim ainda um pouco mais lateral. Eu recomendei até uma venda no mini dólar aqui nesse ponto, na perda da mínima deste candle aqui, se viesse para baixo da mínima desse candle, mas não veio, veio um pouco mais para cima. Inclusive rompendo aqui essa máxima, eu optei por não entrar mais na posição, ou seja, cancelei a recomendação, não fiz mais uma nova recomendação aí em cima do mini dólar. Para o próximo pregão, se a gente olhar mais para o gráfico 60 minutos, em busca do cenário que se encontra o mini dólar nesse momento, a tendência nesse momento pelo intraday é de baixa, topos e fundos descendentes. A sequência aqui mantendo-se dentro desse movimento atual de baixa no gráfico de 60 minutos, a partir de segunda-feira, continuará apoiando a operação na ponta vendedora. Para buscar a operação na ponta compradora, seria uma operação contra a tendência aqui pelo G60, mas para isso aguardaria alguma sinalização de ter algum movimento de subida pelo G60, ou seja, alguma sinalização de fundo, pelo menos uma superação da máxima do candle anterior, para favorecer um pouco mais a busca de operação na ponta compradora no mini dólar, usando um gráfico de menor periodicidade. Resistência relevante para o mini dólar está aqui nessa sequência de por volta de 365, um pouco mais acima a região dos 370. Então uma região que foi respeitada até no pregão de hoje, respeitada essa região aqui de 365 e o próximo nível mais por volta dos 370. Seriam os dois níveis que eu considero mais relevantes em termos de resistência para o mini dólar. Então, por enquanto, tendência aí de baixa. Se der aqui um zoom menos no mini dólar, a gente pode observar um patamar de suporte aqui mais por volta dos 350 de um topo ali anterior, inclusive com um gap aqui nessa região, um gap que já foi fechado, mas só a região que foi testada aqui duas vezes nessa faixa de 350. Depois disso, vamos então para as ações. PTR4 pregão de hoje, apresentando aqui uma estabilidade. Foi lá em cima, de novo, superou a máxima do pregão anterior, igual fez no pregão da quarta-feira e não conseguiu se sustentar. Veio aqui para baixo. Cenário, de maneira geral, para swing trade na ponta compradora, mais difícil, até mesmo com poucos ativos, realmente andando um pouco mais para cima. Quando eu falo andando um pouco mais para cima, é gerando um movimento mais claro do gráfico diário, mais tranquilo até de se administrar a operação na ponta compradora, mas mesmo assim a Petro permanece dentro de uma tendência de alta, semana terminando aqui com alta de 2,49%, ela se sustentando aqui no decorrer da próxima semana nessa faixa de R$16, usando a região R$16 até uma região ali de 15,89 como suporte, seria uma região mais interessante para se buscar a operação aí na ponta compradora no decorrer da próxima semana, para se avaliar a possibilidade de compra em cima de PETR4. Na sequência, Vale 3 pregão de hoje muito forte para cima, 6,27%. Lembrando, a tendência dela é uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. Ela anula essa tendência de baixa se romper os R$ 33,19, a máxima desse topo aqui anterior. Ela, para quem buscou alguma entrada nesse ativo em termos de superação da máxima do pregão anterior, o gap dificultou essa possibilidade de entrada porque deixou o stop bem longo aqui no ativo, em relação a buscar uma entrada com stop mais curto, principalmente considerando que o cenário aqui em relação ao gráfico diário é um cenário de tendência de baixa. Mas de qualquer forma, esse candle forte de alta em cima de um patamar de resistência traz a possibilidade no próximo pregão trazer algum tipo de correção, e aí no decorrer da próxima semana seria uma das alternativas de se avaliar um gráfico de 60 minutos em busca de pegar ali uma compra de fundo ascendente, seria uma das alternativas, tentar pegar uma parte de um possível movimento de subida para um rompimento aqui dessa região dos 33,19, que é a resistência imediata para a Vale 5 em conjunto aqui depois com os 33,30, uma região de fundo anterior no gráfico diário. No gráfico semanal, a alta da semana, proporcionada basicamente por essa semana, pelo pregão de hoje, 2,83%. Fez aqui um movimento de baixo, fazendo aqui um movimento de subida apesar dessa perda de mínima do fundo anterior. Ativo, se romper essa região dos 33,19, volta a ficar com um cenário um pouco mais positivo para buscar a operação na ponta compradora, principalmente aí através de fundo ascendente no gráfico diário. Na RADL3, ativo que para a próxima semana seria uma das alternativas de se acompanhar esse movimento de correção, que já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 pregões corrigindo esse último movimento de alta. A tendência segue sendo de alta de topos e fundos ascendentes. Quanto mais longo for esse movimento aqui para baixo, em termos de tempo,
ou mesmo de preço, se não ganhando muita força para baixo, mais interessante ficaria para buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente. O suporte imediato que esse ativo tem é a região anterior aqui de 77,63, região anterior de topo, que é aqui esse topo que foi rompido. Então essa região aqui seria um patamar que pode funcionar aqui. Ela já chegou até bater nessa região hoje, 77,39 foi a mínima, mas é uma região que, se parar um pouco mais aqui, tiver um movimento mais longo, se afastando um pouco mais da região de topo anterior, tende a trazer uma operação aí de compra com uma melhor relação risco-ganho, a RADL3. SER3 também tem uma possibilidade nesse mesmo formato, ativo com topos e fundos ascendentes ainda, semana aqui basicamente ficando de lado, ali a gente pode ver pelo gráfico semanal, um candle de indefinição. Então, dependendo também do que esse ativo fizer no decorrer da próxima semana, seja de movimentação aqui mais para baixo, preferencialmente, seria mais interessante para se buscar compra nesse ativo, sendo um pouco mais usado já no rompimento da máxima do pregão de hoje, dos R$ 34,10, ou no rompimento de tudo aqui dos R$ 34,64. ELET6, pregão de hoje, seguimos na ponta compradora, reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, de 23,97, ou seja, o stop reposicionado em 23,96. Aguardei um pouco mais para aguardar pelo menos uma formação de fundo ascendente. Por isso que eu não antecipei o colocar o stop logo abaixo da mínima do pregão anterior, porque o ativo não tinha gerado nenhuma sinalização positiva ainda de alta depois do fechamento do pregão anterior pelo G60, depois do movimento mais amarrado para baixo. Mas é um ativo que, se já abriu o pregão seguinte, já perdendo essa mínima aqui desse último candle do G60, 24,11, já me chama a atenção até para antecipar a saída desse papel, ou seja, dando uma sinalização que pode vir justamente a perder o ponto mais baixo que estava o stop, né, que era os R$ 23,73. BBSE3 em se reposição na ponta compradora, o ativo abriu bem, abriu aqui de forma positiva, foi lá em cima, rompeu essas máximas anteriores, mas a primeira hora de pregão não conseguiu dar sequência. Como já tinha um movimento inteiro para cima e não conseguiu se sustentar acima das resistências, eu resolvi sair se a ação perdesse a mínima desta primeira hora de pregão, dos R$ 29,10, ou seja, logo um pouco acima do ponto que a gente entrou aí na ponta compradora nesse papel. Enfim, a operação foi encerrada, a operação encerrada aqui basicamente no 0 a 0, 0,1%, capital total mais 0,03%. Outro ativo que eu encerrei também a posição, MPLU3. A MPLU3 encerrei a posição justamente pelo mesmo motivo pelo que eu comentei, seja na ELET6, aguardando uma sinalização positiva no gráfico ali de 60 minutos a favor da entrada, que ela evoluísse aqui para cima, mas se não evoluísse para cima, eu optaria por sair, perdendo aqui a mínima justamente dessa hora de pregão que eu estou colocando aqui o mouse na faixa ali dos 30 perdendo os R$ 39,07 seria o ponto de saída dessa operação. Então está basicamente aqui no preço que foi o encerramento dessa posição, uma operação encerrada aqui com a perda de 0,61%, capital total menos 0,12%. Então é isso, amigos, um grande abraço, um excelente final de semana. A partir de segunda-feira já estarei de volta ao escritório, ou seja, ao meu desktop. Estaremos juntos aí no decorrer da próxima semana. Um excelente final de semana a todos, um grande abraço.